Aqui eu coloquei um resumo bem simples, tá? De algumas geometrias, beleza? E vai depender da quantidade de átomos na molécula, tá certo? Então vamos começar bem devagarzinho aqui. Além desse outro slide, vai ter um outro também com mais geometrias. E vou também apontar quais são as geometrias mais importantes, ok? Aquelas que aparecem mais nos vestibulares. Bom, se uma molécula for biatômica, e entende-se biatômica porque são formados por dois átomos, tá? Bi2, ok? Uma molécula biatômica, seja qual for, ela sempre vai ter geometria linear, ok? Sempre vai ter geometria linear. Então tá aqui o nosso primeiro exemplo, ó. HBr. O HBr, né, o hidrogênio, tem um elétronzinho para compartilhar com o bromo. O bromo é da mesma família do cloro, ele tem aqui 7 elétrons, tá? 7 elétrons de valência, o hidrogênio só tem um e eles se estabilizam quando fazem uma ligação, tá certo? Essa geometria aqui, ela é chamada de geometria linear porque os átomos eles estão dispostos como se fosse uma linha, né? Eles estão dispostos como se fossem dois pontos em uma linha, beleza? Então, o desenho dessa molécula seria assim, tá? Ó, aqui nós temos uma maquetezinha representando aqui a geometria dessa molécula, tá? A gente entende aqui que o hidrogênio seria a bolinha verde e o bromo seria a bolinha marrom, tá bom? Essa aqui é a chamada geometria linear. Todas as moléculas biatômicas vão apresentar a geometria linear, tá ok? Independente se os átomos são iguais ou diferentes, beleza? Bom, quando a molécula for triatômica, o que é uma molécula triatômica? É uma molécula formada por 3 átomos. Ela pode ter geometria linear ou angular, tá certo? Um exemplo aqui é o CO2. Nós aprendemos nas aulas anteriores sobre ligações químicas, tá? Que o carbono tem que fazer 4 ligações, enquanto os oxigênios têm que fazer 2 ligações. O CO2 ele é formado por 2 ligações duplas, né, entre o carbono e o oxigênio. E aqui o oxigênio vai ter pares de elétrons sobrando, tá certo? Então nós temos essa situação aqui. A molécula do CO2 é considerada uma molécula linear porque a única repulsão que existe entre os elétrons é a repulsão entre os elétrons da ligação, tá? Ou seja, essa ligação aqui que eu estou apontando com essa setinha vermelha, tá? Os elétrons dessa ligação entram em repulsão com os elétrons dessa ligação. Então a maior distância possível é essa aqui, ó, onde você tem um ângulo de 180 graus. Tá certo? E os 3 átomos estão dispostos em uma mesma linha. Então, consequentemente, você tem aqui uma molécula também com geometria linear, tá bom? Então, tá aqui, ó, um exemplo, uma representação, tá? Para molécula do CO2, onde o carbono é o átomo central, os oxigênios são os átomos da ponta, e aqui você tem a representação da ligação dupla, tá certo? Os 3 átomos estão dispostos em uma mesma linha, por isso que ela é considerada linear, beleza? Bom, mas as moléculas triatômicas também podem ser angulares. Isso vai acontecer, como é o caso da água, quando o átomo central tem par de elétrons sobrando. Então, como a gente viu ali no primeiro exemplo, o oxigênio que tem um par de elétrons sobrando, empurra, né, os elétrons que estão sobrando empurram as ligações para baixo, tá certo? Formando um certo ângulo menor do que 180 graus. Tá? O da água é aproximadamente 104 graus. Então aqui você tem um ângulo, certo? De aproximadamente 104 graus. E essa molécula vai apresentar uma geometria do tipo angular, ok? Geometria angular. Então o exemplo aqui, pessoal, vai ser, tá aqui a maquetezinha, tá? Para você dar uma olhada, ó. O oxigênio aqui vai ser o átomo central, e os hidrogênios são os átomos da ponta. Ó. Eles vão formar aqui um ângulo de 104 graus aproximadamente. E os pares de elétrons que são representados, eles não ficam um do lado do outro não, tá pessoal? Vai ficar um par de elétrons aqui na frente e vai ficar um par de elétrons aqui atrás, tá? Como a gente tem dificuldade em representar isso em 3D, a gente costuma colocar os pares de elétrons um do lado do outro. Mas na verdade, ó, você vai ter um par de elétrons aqui, certo? Ó, um par de elétrons aqui atrás e um par de elétrons aqui na frente, porque eles também entram em repulsão, beleza? Eles não vão ficar um do lado do outro como a gente representa ali no papel, ok? Bom, e para as moléculas tetratômicas, que são aquelas formadas por
4 átomos, nós temos 3 geometrias possíveis, tá? Então vamos para o BF3. Para quem acompanhou as últimas aulas, certo? Quem estava acompanhando as nossas últimas aulas, nós vimos que o boro, ele é um átomo que não se estabiliza com 8 elétrons, né? Ele é uma exceção à regra do octeto, ele se estabiliza somente com 3. Então o que vai acontecer? Ele vai se ligar ao flúor, tá certo? E a distância maior possível, tá, para essas ligações vai ser essa aqui, ó. Aonde o boro, ligado aí a 3 átomos de flúor, vai ter um ângulo de 120 graus. Essa é a maior distância que esses átomos vão ter, tá certo? E os 4 átomos presentes estão no mesmo plano. Então veja que você tem aqui, ó, 3 ângulos idênticos de 120 graus e todos os 4 átomos se encontram no mesmo plano. Daí vem o nome, eles serem chamados, essa molécula ser chamada de trigonal plana, tá certo? Aqui é uma moléculazinha, ó, uma maquetezinha, tá bom? Ó, tá aqui o boro no centro, tá certo? E os átomos de flúor representados na ponta, formando aqui um triângulo, basicamente um triângulo, com 3 ângulos iguais, ok? E todos os átomos estão no mesmo plano, ó. Se você perceber, todos eles estão no mesmo plano, ok? Bom, as moléculas tetratômicas também podem ter uma geometria do tipo piramidal, tá? Isso vai acontecer quando no átomo central sobra par de elétrons. É o caso, por exemplo, da amônia. Na amônia você tem um nitrogênio, certo? A gente costuma fazer como? A gente faz a ligação, coloca o nitrogênio no centro, né? O nitrogênio com 5 elétrons de valência, né? E esse nitrogênio vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio. A gente costuma desenhar desse jeito, né? Mas essa representação está equivocada. Na verdade, a gente tem que desenhar assim, ó, o nitrogênio com par de elétrons e esses 3 hidrogênios, eles vão ficar dispostos formando uma espécie de tripé. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem, tá? Ó, o nitrogênio vai estar no centro e os hidrogênios vão formar uma espécie de tripé, se você perceber aqui. Beleza? Isso acontece porque o nitrogênio ele tem um par de elétrons sobrando aqui no átomo central, que empurra, vai entrar em repulsão com os elétrons da ligação, empurrando essas ligações para baixo. Tá? Então a amônia, né, vai ser uma molécula tridimensional, não é uma molécula plana. A gente pode até diferenciar aqui, ó, com a molécula trigonal plana, tá certo? Ó, a diferença principal aqui, ó, é que a trigonal plana é uma molécula plana, enquanto a piramidal ela não é. Né? Os hidrogênios eles estão dispostos para baixo, formando uma espécie de tripé. Beleza? Tudo isso por causa do par de elétrons que sobra aqui no átomo central, que empurra essas ligações para baixo. Beleza? A maneira correta de representar seria assim, ó. É como se você estivesse vendo essa molécula de frente, ó. Tá, ó. É como se você estivesse vendo essa molécula assim. Essas duas ligações que estão para frente, elas vão ser representadas por um triângulozinho pintado. E essa ligação aqui para trás, ela vai ser representada por assim, lembra um símbolo do Wi-Fi, tá? Então, por exemplo, você vai ter aqui, ó, a representação correta, ó. Uma ligação para frente com hidrogênio, outra ligação para frente, certo? Aqui ficou um pouco grossa. Outra ligação aqui para frente, certo? Ó que bacana. E para trás aqui também, ó. Olha aqui a representação da ligação para trás, tá? É como se fosse o símbolozinho do Wi-Fi. Deixa eu melhorar aqui para você. Então, toda vez que você vê isso, principalmente nas moléculas orgânicas, né? Quem já ouviu uma questão do Enem, que tem aquelas ligações pintadas de preto, aquelas tracejadas, a ideia é tentar fazer com que aquela molécula tenha uma projeção em 3D, né? Te dá a ideia de profundidade. Beleza? Então, essa é a maneira correta. E um outro tipo de geometria que é pouco comum, certo? É a geometria em T, tá? É a molécula em T. Então, deixa eu destacar logo aqui quais são as geometrias mais importantes. São quase todas aqui nesse slide, tá? As moléculas biatômicas, lineares, as moléculas triatômicas, sendo linear angular, trigonal plana e a piramidal, tá certo? Essa geometria que a gente viu na amônia, nem coloquei o nome, né? Essa molécula aqui,
ela é chamada de piramidal. Essa é a geometria dessa molécula. Tá certo? Porque lembra uma pirâmide, beleza? E essas geometrias que eu acabei de comentar são as geometrias mais importantes, as que mais caem em vestibular. Essa em T dificilmente você vai encontrar. Porém, nosso curso aqui é bem aprofundado e a gente vai comentar também. É o caso do ClF3. O cloro, ele tem 7 elétrons de valência e normalmente ele se estabiliza fazendo um compartilhamento. Mas ele pode expandir o seu octeto, ele pode se estabilizar com mais elétrons por causa do fenômeno da hibridização ou hibridação. No caso, esse átomo de cloro, ele vai ser o átomo central, ele vai estar ligado a 3 átomos de flúor, certo? Dos 7 elétrons que ele tem, ele vai usar 3 para compartilhar e, consequentemente, vai sobrar 4 elétrons, ou seja, 2 pares. Então, essa molécula, ela vai ter um formato assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela vai ter um formatinho que lembra muito a letra T, certo? Ó, olha só, tá? É uma molécula plana, o átomo de cloro está no centro e os flúors estão nas pontas, ó, lembra muito o T. E aqui há uma repulsão entre os pares de elétrons envolvidos aqui nas ligações e ele tem ainda 2 pares de elétrons sobrando. Ele vai ter um par de elétrons sobrando aqui atrás e um par de elétrons sobrando aqui na frente, tá certo? Que vai entrar em repulsão mútua, tanto entre eles como também entre as ligações. E aí os átomos de flúor ficam dispostos, né, no espaço, lembrando muito a letra T. Por isso que essa geometria é chamada de geometria em T. Ok? Bom,